A nossa convidada de hoje é de Santarém, tem 22 anos, feitos há pouco tempo, e já teve uma experiência que muitos ambicionam ter. Esteve imigrada há 1 ano e meio em Inglaterra, mais propriamente no distrito de Essex, e iniciou lá a sua vida profissional. Trabalhou em serviço de limpeza e foi barista, mas ambicionava ir muito mais longe, o que, devido à pandemia, não lhe foi possível. Tem o sonho de trabalhar como recepcionista hoteleira, já que terminou o seu curso profissional em turismo na Escola Profissional Val do Tejo. É uma rapariga bastante descontraída, gosta de passar o tempo com os seus amigos e arrasa na pista de dança. Com vocês hoje, Mariana Marçal. Mariana, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, primeiro de tudo. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Obrigada eu. Estás preparada? Estou sim. Estás preparada? Então, Mariana, fala-me um pouquinho como é que surgiu a ideia da imigração. Primeiro que tudo, eu tenho o sonho de ser recepcionista num futuro próximo. E eu sabia que tinha que melhorar todas as skills a nível linguístico, e dado que inglês é uma das principais, surgiu principalmente daí a evolução da língua inglesa na minha vida, e sendo essa a principal fonte, decidi ingressar então nessa ideia de Inglaterra, sendo que é uma língua que gosto bastante, o accent britânico, acho que é muito bonito, e em si a vida lá foi algo que me fascinou sempre bastante, e a partir daí acho que foi a decisão mais acertada no meu ponto de vista. Muito bem. Em relação ao trabalho, como é que foi, primeiramente, quando foste para lá ainda não havia Covid? Não. Como ainda é que foi? Não era falado, não existia nada. Foi em 2019? 19. Em 2019. E como é que foi a procura de trabalho? Inicialmente, a procura de trabalho é muito diferente de Portugal, porque eles lá procuram mais online do que a pessoa ir ao local, deixar o CV, e a partir daí eu já tinha, portanto, onde ficar, já tinha acesso à internet, já tinha computador, e através também do telemóvel fazia toda a pesquisa no site Indeed, e a partir daí fui mandando os currículos, mas no primeiro mês foi bastante complicado porque recebia muitos nãos pelo facto de não ter uma licenciatura na área profissional do turismo, no qual eles lá valorizam bastante ser licenciado, e ao facto de ter lá pessoas conhecidas, consegui o contacto de uma das empresas para quem essa minha amiga trabalhava, e a partir daí comecei a trabalhar em serviço de limpeza. Eu fui muito na ideia de vou começar por onde der, vou pegar aquilo que tenho à mão, e a partir daí depois vou ganhando o meu dinheiro para pagar as minhas despesas, e vou tentando subir mais e procurar mais e tentar outras oportunidades. Futuramente surgiu outra oportunidade na internet, no tal site da Indeed. Vi uma proposta de barista para a Starbucks, no qual eu concorri e acabei por ficar lá, e estava com 2 empregos na mesma altura, mas nunca desisti do meu sonho de trabalhar no hotel. No entanto, a partir daí começa-se a falar muito no vírus, nas notícias. E como é que foi? Tinhas 2 trabalhos ao mesmo tempo, começa a aparecer o vírus e de repente... acabei por decidir de me despedir como barista, porque lá sentia que estava muito exposta ao vírus, sendo que no serviço de limpeza eu trabalhava sozinha nos edifícios onde já não estava ninguém a trabalhar. Tinha as devidas precauções de luvas, máscara, os desinfetantes próprios para poder desinfetar tudo e limpar. Claro. Sendo que
como barista eu não me sentia tão segura por estar em contacto com muitas pessoas o dia inteiro, 8 horas por dia, não era fácil e estar a mexer onde outras pessoas mexiam, em comida, bebidas, acho que é mais complicado e temos outro tipo de privações também depois a nível profissional. Neste tempo, conseguias ir visitando a tua família, não é? Sim, sim, sim. E como é que foi após o vírus? Bem, eu fui para a Inglaterra, pronto, em junho, e até lá eu não tinha qualquer tipo de intenções em viajar de volta para Portugal porque primeiro não tinha fundos para ainda e estava a tentar organizar o máximo que conseguia lá. E decidi então por volta de meados de outubro, decidi marcar o voo para vir a Portugal em abril, para o meu 21º aniversário. E a partir de janeiro começa-se a ouvir cada vez mais que o vírus estava a espalhar e foi bastante complicado para mim, dado que já não via a minha família já há cerca de mais de 6 meses. E em março, dia 23, houve, portanto, foi quando fecharam lá o país, e para mim foi muito complicado porque estava ansiosa. Eu tive uma sobrinha também há relativamente pouco tempo e ainda não a conhecia, ia fazer anos e então foi complicado. A tua sobrinha, quando foste para a Inglaterra, já sabias que o teu irmão ia ser pai e tu, tia, não é? Exatamente. Eu soube que a minha cunhada estava grávida em março e ainda assim decidi ir para a aventura e a minha sobrinha nasceu em novembro e então estava a aguardar pelo meu aniversário para a poder conhecer, o que demorou bastante. Era só por videochamada, ela reconhecia-te por videochamada. Nós falávamos todos os dias por videochamada, eu via, brincava com ela um pouquinho, mas a verdade é que o contacto é sempre bastante diferente e é um bocado, no mínimo, ingrato por falta da presença que nos faz também a família na vida, principalmente quando estamos longe, porque não é fácil não estar num país que nós falamos a língua fluentemente, são vidas completamente diferentes, um cotidiano que não tem nada a ver com o nosso, são estilos de vida muito, 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 muito diferentes. Então, de repente, estamos em abril, tens um voo cancelado? Sim, foi o primeiro voo depois da pandemia, porque sendo que dia 23 de março fecharam os países, eu tive o cancelamento do voo em abril. E tive que o reagendar para julho. Foi a data em que decidi fazer o reagendamento, ao qual também foi cancelado e todos nestes processos foi também muito dinheiro perdido, porque nós fazemos a compra da viagem, no entanto eles cancelam e depois temos que voltar a comprar a viagem e pagar as malas de novo. E é tudo outra vez o mesmo processo e eles continuam sempre a levar mais dinheiro e mais dinheiro. Eu tenho noção que desta remarcação de voo eu gastei à volta de 100 e poucas libras e voltei a reagendar depois para outubro, que também não cheguei a concluir o voo, porque também foi cancelado, e foram mais 100 e poucas libras para esse voo. Essas libras nunca foram reembolsadas? Não, nunca foram reembolsadas. Foi dinheiro que tu investiste, pagaste para vir, cancelaram, não tinhas... Ou reagendavas ou ficavas sem o dinheiro. Exatamente, sim. E entretanto também estavas a trabalhar, calculo que isso tenha sido também difícil o reagendamento, porque estamos a trabalhar, nunca temos muito bem noção de quando é que podemos reagendar as coisas, correto? Exato, eu tentei... Ou seja, eu fazia a marcação das minhas férias já a contar com os voos. Nós temos que avisar a entidade empregadora com um mês de antecedência.
Eu fazia sempre isso com muito mais tempo de antecedência, porque havia voos que eu marcava com 1 ano de antecedência e muito mais. E foi complicado porque, ou seja, eu organizava toda a minha vida para aqueles dias, para vir a casa, e acabava sempre por ficar à mercê. Entretanto, passou-se o abril, passaram-se os cancelamentos do voo e de repente tens uma notícia. Mais infeliz, eu diria. No dia 8, eu estava... Dia 8 de setembro. de setembro. No dia 8 de setembro eu estava... portanto, estava em casa de uma amiga. Tínhamos feito um jantar. Éramos só nós as duas. E acabei por ficar a noite em casa dela. No qual, no dia a seguir, dia 9, eu acordo com 3 chamadas não atendidas da minha mãe. E quando vi as chamadas, retornei a chamada para a minha mãe, e a informação que ela me passa foi do falecimento do meu avô. E tu tinhas uma ligação muito forte, não era? Forte, eu diria que é pouco. Foi uma pessoa muito, muito importante para mim. Foi a pessoa que me educou, foi a pessoa que fez os primeiros passos, principalmente da minha vida, sempre comigo. Eu era a companhia dele para tudo. Todos os passos que eu dei na minha vida foram principalmente todos dados ao lado do meu avô. E ter aquela informação do falecimento dele não foi fácil, porque estando longe da família, já na altura, 1 ano e 3 meses, não era fácil, e eu sabia que mais dia menos dia queria acabar por acontecer. Não estava à espera que fosse desta forma, mas principalmente estava à espera que pelo menos alguém, incluindo ele, esperasse por mim para poder dizer o adeus. Não é fácil, e as mortes com o Covid são difíceis, são muito duras, porque o facto, falo por mim, como é óbvio, o facto de não conseguirmos ver o corpo é ingrato, porque eu não consegui fazer o luto, e para mim pode ser sempre, diria talvez como uma chance de voltar a ver, estar sempre à espera que seja mentira, e é complicado, é difícil. E assim que soube dessa notícia, falei com a minha mãe na altura, disse que ia marcar um voo de urgência. Comprei o voo para o dia a seguir, e recebi muitos avisos da minha mãe a dizer para não vir, porque Portugal estava a piorar bastante e não estava a ser fácil para gerir com o vírus. E eu estava por tudo, porque eu não ia aceitar o facto de estar já há 1 ano e 3 meses longe da minha família e longe das pessoas com quem eu me sentia bem e feliz. Não ia sentir bem comigo mesma, não me despedir da pessoa que eu mais amei e amo na minha vida. Não foi fácil. Pelo menos prestar uma última homenagem. Sim. Acho que foi muito isso. Foi uma dor muito grande. Eu fiquei muito feliz de vir ver as pessoas que já não tinha contacto fisicamente, portanto há um ano e pouco, e voltar fez-me bem, por um lado, mas o motivo pelo qual eu voltei foi muito complicado e doeu-me bastante. Só eu sei aquilo que chorei bastante lá, sozinha, e foi pesado, foi mesmo muito, muito, muito pesado. Acredito. Mas inclusive nessa embarcação, para fazeres o voo, tinhas de ter o teste.
Nessa altura ainda não. Eu Ok. tive que fazer o teste quando voltei para Portugal, sim, mas nessa altura ainda não. O que aconteceu nesse voo foi, portanto, no dia 12, recebi, portanto, a informação através das notícias que o país seria fechadas as fronteiras novamente e que só seria possível a circulação para pessoas que estivessem a sair, caso fosse de imigração, e vivessem no país em questão para onde estivessem a viajar fora de Portugal. Para entrar já ninguém entrava mais, só se saía, ponto. 5 dias depois voltei para a Inglaterra e tive que lá ficar isolada durante 14 dias na minha casa sozinha e esses 14 dias eu tive que estar em casa sem receber e foi um mês complicado para mim, porque foi o dinheiro do voo, foi o dinheiro não poder estar a trabalhar, embora soubesse não estava infectada, mas é por precaução, é normal e compreendo perfeitamente isso. E daí ter cumprido tudo aquilo que tinha para fazer, fiz a minha parte, ficar em casa, pedi na altura ao meu companheiro simplesmente para me deixar as compras à porta de casa, eu recolhia, falávamos também através de videochamada, como falava com a minha família aqui em Portugal, e a partir daí era assim os meus contactos somente através de videochamadas, ficava em casa sozinha, não tinha contacto com ninguém e tive que de alguma maneira arranjar algumas atividades, fazer exercício dentro de casa só, ou ir para o jardim nos dias que era possível, como é óbvio. E pronto, mas fora isso, fiz a minha parte e correu tudo pelo melhor. Ainda bem. Passados 3 meses, sim, regressaste a Portugal. Como é que foi essa decisão de ok, estou aqui a fazer a minha vida, já tenho a minha vida, porque passado 1 ano e meio calculo que já tivesses a tua vida lá planeada, a tua estabilidade, e de repente não, vou ter de voltar para Portugal. Como é que foi essa gestão essa transição de regressar a casa? Ou seja, essa decisão foi tomada com alguma dificuldade, porque não estava de todo à espera de ter que a tomar. Sendo que eu já tinha toda, como tu disseste, a minha estabilidade financeira e profissional, digamos assim, embora estivesse à procura de mais, sendo que com a pandemia o turismo deu a sua quebra a todos os níveis em qualquer tipo de país, não foi só em Inglaterra, não foi só em Portugal, mas a todos os níveis, e acabei por, entre aspas, desistir um bocadinho desse meu sonho, por enquanto. E foi pela gravidade que o vírus tomou em Inglaterra que me fez decidir principalmente voltar para Portugal, porque eu já não me sentia segura, eu sabia, depois daquilo que aconteceu ao meu avô, que poderia acontecer a mais alguém, sendo que também tenho outros casos na família que também são pessoas de risco, incluindo a minha mãe. E que não estava disposta a estar mais longe, mais tempo, e perder esses momentos e por mais que eu diga que evolui sim lá bastante, não me compensa a mim o tempo que perco junto das pessoas que eu mais gosto e embora tenha feito lá muitas amizades, eu vou sempre priorizar também na minha vida as pessoas da minha família e foi principalmente isso que me fez voltar, foi a gravidade do vírus e foi a minha família, sendo que estava longe já há 1 ano e meio e cansei-me sinceramente
de toda esta situação de voos cancelados, de tentar ver a minha família, de tentar conhecer a minha sobrinha, de ter perdido o meu avô, do trabalho não ser aquilo que eu queria. Foi uma boa experiência, mas foi um processo complicado e difícil no seu todo. Entretanto, já cá estás? Há 4 meses. Há 4 mesinhos, vieste em dezembro, estamos em abril. Quais é que são as principais diferenças? E nisto estamos a falar claramente da pandemia. Quais é que são as principais diferenças em termos de regras, das pessoas também? Porque acredito que lá seja muito diferente. Que principais diferenças é que tu já conseguiste notar, sim? O uso da máscara, eu notei que lá foi muito mais tardio que em Portugal, pelo menos o uso obrigatório, seja em estabelecimentos públicos, na rua, o encerramento dos espaços foi muito, muito mais tardio, e acho que tudo isso foi um processo para avançar muito no vírus e para existir mais contágios. E consequentemente sentia-me um bocado sentia-me insegura, porque através das notícias, através da internet, era por onde eu via as notícias de Portugal, sentia-me um bocado desprotegida, assim dizendo, porque as pessoas lá, é uma população muito grande, ok? Só a população de Londres é quase a população inteira de Portugal. São só 1 milhão a menos. E é muito difícil também conseguir controlar uma população tão grande. E de certa forma a polícia não podia passar as multas lá como se passa aqui. As regras eram muito mais brandas, mais leves, não havia tanto restringimento e acabava por não ser benéfico para mim, nem sequer sentia vontade de sair de casa, e também era sufocante para mim, porque só saía de casa também 2 horas por dia para trabalhar, e sabendo que ao final do mês tinha aquelas contas para pagar, e como é que era aquela ginástica toda para pagar e para fazer, e foi uma fase, a primeira fase do vírus foi muito, muito, muito complicada, e foi inicialmente a minha ideia foi essa do facto de ter voltado, sim. Muito bem, já estamos aqui na reta final. Queres deixar alguma mensagem para quem intenciona viajar e devido à tua experiência, não é? Sabemos que muitas pessoas e muitos adolescentes e muitos jovens adultos, aliás, têm essa ambição. Essa vontade, sim. Eu digo só que pensem bem antes de irem, que não é fácil, não é um mar de rosas, que pelo menos levem já grande parte tratada, pelo menos de onde ficar, um quarto, uma casa, de fazer pelo menos um estudo do mercado de trabalho dentro daquilo que querem, pondo numa perspectiva bastante grande os seus objetivos e o motivo da imigração ou da imigração. E acho que sim, que devem sim pensar e ponderar e trabalhar por isso principalmente, e que aproveitem a experiência ao máximo, sim. Muito bem, Mariana, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada. Por teres aceito este desafio de partilhares um pouquinho a tua experiência. Sim. E assim me despeço. Obrigada por estarem aí. Um beijinho. E até mais.